E aí, Versus, como é que vocês estão? Eu tô vendo uma grande mobilização falando acerca do fim da escala 6x1 aqui no Brasil, principalmente no Twitter, já que o movimento VAT, Vida Além do Trabalho, começou a perpetuar isso e conseguiram até mesmo chegar à Câmara dos Deputados. O que, obviamente, ainda não está em pauta, que é preciso 171 votos, sim, para que ela comece a entrar em votação. O que é meio bizarro, porque você tem que ter uma votação para começar uma votação. Só o Brasil. Mas antes de mais nada, eu quero falar sobre os problemas que estão falando sobre essa PEC, né, contra o fim da escala. E eu quero começar falando a coisa mais básica de todas, que é explicar o que é uma escala. Porque, sério, eu vi muita gente pegando e falando, ai, 7x7, que nem a Lorelai Fox lá de Miranda Fox no Blogueirinha. Gente, 7x7 é uma semana trabalhando e uma semana não trabalhando, tá? É assim que funciona. O primeiro número é o número de trabalho, dia que você trabalha, e o segundo número é de folga, que você não trabalha. Tudo bem? Não precisamos mais falar sobre isso, mas eu também já quero pegar e tirar um abutre que tá no meio do caminho e ficam falando que, meu, não tem nada a ver com a realidade. Até porque se você está no Brasil, e eu espero que você esteja no mesmo Brasil que eu, você vai entender que, mano, não tem como. Estão falando que vai causar inflação e aumento de custos. Gente, nós estamos com a mesma carga horária de trabalho há mais de 30 anos. Por acaso alguém viu deflação? Alguém já viu os preços no mercado diminuindo? Os custos para produzir qualquer coisa diminuíram no Brasil? Não só no Brasil, no mundo inteiro, tá? O preço de construção de algo diminuiu no mundo? Eu não vi. Se você pegar até os Estados Unidos, também teve aumento de custos nos Estados Unidos. E eles também continuam com a mesma carga horária desde 1933. Então, assim, não vai ser a diminuição de horas trabalhadas que vai gerar inflação, tá, galera? Ela já acontece. E ela não é culpa das horas trabalhadas. Mas vamos pegar e dar um pequeno respaldo, porque aqui eu não vou falar de achismos, tá, gente? Quem acha é corno. É o corno que acha que tá sendo traído, é o corno que acha que não tá sendo traído, é o corno que acha que a mulher engravidou, é a mulher que acha que o marido não tem outra esposa, não tem uma amante, é você que acha alguma coisa. Quem acha é corno. Aqui a gente vai falar sobre aquilo que já existe, ok? Quem tem achismo é corno. Quem quer falar a verdade, fala no que já existe para se basear. Ou pelo menos em estudos, né? No minimamente tem que ter um estudo. Pra gente falar de diminuição de carga horária, nós temos que lembrar que durante a maior parte da história da humanidade, a gente não trabalhava 7 dias por semana, 6 sim. Na verdade, a gente sempre trabalhou um dia, 2 dias, e depois ficava, tipo, às vezes semanas sem trabalhar. Isso porque nós éramos basicamente agricultores, então você não tinha muito o que fazer depois que a colheita estava plantada, que você já tinha uma casa pronta, você não tinha que produzir energia, eletricidade, você não tinha que produzir macarrons para você comer no almoço, sabe? Então, ter uma carga de trabalho que ela é feita sob medida toda semana é uma coisa nova, tá? Algo que vem dos últimos 300, 400 anos. Mas se a gente pegar e trazer um pouco mais pra cá, e aqui eu não posso falar muito da história do Brasil, porque o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Nos Estados Unidos, lá pelo fim do século 17, nos Estados Unidos a média de horas trabalhadas por um cidadão estadunidense era de mais ou menos 70 horas semanais, já no fim do século 18. Pra você ver, era literalmente 10 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente. Se fosse assim, porque a gente sabe que não era. Ao final do século XIX já tinha caído para 60 horas semanais. Já no início do século XX caiu para 50 horas semanais. E após a grande crise de 1929 foi estabelecida uma lei que diminuiu essa carga horária para 40 horas semanais. E sim, diferente dos liberais que falam que a crise de 29 ela acabou por causa do livre mercado, na verdade não. Nunca você teve um estado tão intervencionista nos Estados Unidos quanto nessa grande depressão. Isso porque foi criada uma lei para garantir que você tivesse não somente um limite de horas semanais, mas também o primeiro salário mínimo dos Estados Unidos. E acredite, antigamente as pessoas trabalhavam cerca de 14 horas por dia nos Estados Unidos. E eles conseguiram diminuir para uma média de 7 horam por dia e assim diminuíram o desemprego que estava absurdamente alto. E aqui a gente também já pode ligar com outra coisa que é a perda da produtividade. Se vocês pegarem a década de 70 nos Estados Unidos, a média de PIB per capita de um estadunidense era menor do que a do brasileiro em 2024. Se eles continuam trabalhando a mesma hora e conseguindo ficar mais ricos, então isso não vai diminuir o seu salário. O que diminui o seu salário é a empresa que não quer te pagar e vai te substituir por um robô no futuro. Vale também deixar claro que essa história que todo mundo fala que vai quebrar a economia, não vai aguentar e não sei o quê. Olha, isso sempre foi dito dessa maneira. Nós nunca tivemos uma melhora para quem produz riqueza
riqueza que não tivesse uma enorme propaganda falando que ia destruir a economia. Foi assim com o fim da escravidão, foi assim quando as mulheres grávidas tiveram um tempo para poder, adivinhem, ter o bebê, foi assim quando eles acabaram com o trabalho infantil, foi assim quando eles diminuíram de 14 para 7 horas diário o trabalho nos Estados Unidos. E mesmo assim, nenhuma dessas coisas que foi boa para quem produz riqueza de verdade, quebrou a economia. Pra falar a verdade, nós nunca tivemos tanta riqueza sendo produzida. Se a ideia fosse quanto mais explorado, mais riqueza produzido, então era pra gente ser muito mais pobre hoje em dia do que éramos há 100, 150 anos atrás. E eu acho que ninguém aqui é tão pobre que nem as pessoas eram há 150 anos atrás. Mas bora lá, vamos falar da atual realidade do Brasil para falar sobre os problemas reais disso. Apesar de nós termos uma lei que permite uma carga horária de até 44 horas semanais, a verdade é que no ano de 2024, a média de horas trabalhadas pelo brasileiro era de 39 horas. Sim, por mais que existam pessoas que trabalhem numa escala 6x1 absurdamente exploratória e desumana, a grande maioria das pessoas trabalha menos do que isso, o que nos coloca muito mais perto de uma carga horária semanal de 36 horas do que uma de 44. Então, não parece ser algo extremamente impossível e inviável. Não, peraí que passou aqui um avião do meu lado. Então, não parece ser algo extremamente impossível e inviável, certo? E sobre o aumento do desemprego, né? Porque falam que vai ter aumento dos custos, que a gente já discutiu aqui, porque, pelo amor de Deus, se onde você mora os preços estão caindo desde aquela época de 1988, me fala, porque eu nunca vi nada cair e as horas continuam iguais. Porém, mesmo assim, nós estamos tendo diminuições de cargas horárias e, da mesma maneira, nós ainda estamos tendo um aumento da nossa produtividade e ganho real. E, obviamente, o desemprego não vai aumentar, galera, por causa de uma simples e básica coisa. O que gera emprego é demanda. O que gera renda é demanda. Se a demanda continua a mesma, vai ter que aumentar o número de funcionários. Não tem essa de, as pequenas empresas vão quebrar. As pequenas empresas já quebram. Sabe por quê? Porque as grandes empresas vão lá e são uma concorrência desleal. O que quebra pequenos empresários são altas cargas tributárias para eles, enquanto aqueles ricos e maravilhosos donos de grandes corporações não pagam nada. O que sim, nessa coisa deveria ter uma inclusão de diminuir impostos para quem tem pequenas empresas e aumentar impostos para aqueles que são ricos. Mas uma coisa é certa, tempo é dinheiro. E se você não tem tempo para viver, você muito provavelmente não vai gastar dinheiro e fazer a roda da economia girar. Mas lembra do que eu te disse, que é que a gente não pega e fica falando com achismos? Porque, de novo, quem acha é corno? Esse negócio de 4 dias na semana de trabalho, de apenas 36 horas por semana, gente, isso é uma realidade que já está sendo testado por mais de 1.500 empresas no mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil. Cerca de 21 empresas que têm desde 5 até 250 funcionários já testaram por mais de 8 meses essa modalidade. E vamos lá para os dados reais que eu tenho aqui na minha tela? Bora lá, gente. A produtividade aumentou para 71,5% dos participantes e o engajamento deles dentro da empresa cresceu mais de 60%. Houve uma redução de 70% na exaustão frequente, 49% em casos de insônia e 30% de ansiedade. A média de horas de sono aumentou em 6,7 para 7 horas por noite. Eu acho que só por aqui a gente já poderia, assim, parar, sabe? Porque se você conseguiu diminuir em quase metade os casos de insônia nessas empresas, diminuir em 30% os casos de ansiedade e ainda assim não ter exaustão, pô, isso já é uma grande melhora para a saúde pública. Mas vamos falar de saúde, gente? Houve um aumento de 7% daqueles que avaliaram a sua saúde física como boa a excelente, e 77,3% fizeram o mesmo para a sua saúde mental. Ou seja, todos os funcionários que começaram a trabalhar nesse regime, 7% melhoraram da sua saúde física e 77% melhoraram a sua saúde mental. E calma que isso aqui vai ser muito importante para a gente falar sobre dinheiro já já. Sobre o trabalho e a organização cultural, não tem muito o que falar, porque isso vai de empresa para empresa. O que muitas pessoas relataram é que elas ficaram mais criativas e elas tiveram mais inovação aos seus olhos. A única coisa que relataram é que literalmente a relação entre os colaboradores melhorou. Mas agora eu quero falar sobre vocês sobre a parte da saúde mental. Recentemente eu tenho amigos tal que passaram por uma época de burnout assim e tiveram que ser afastados do trabalho. Só que isso, galera, é um custo absurdamente grande para o Brasil. Somente pelo fato do excesso de trabalho causado pelas jornadas absurdamente altas de carga horária.
e pelo estresse causado por metas inatingíveis, abusos, um ambiente extremamente tóxico. Atualmente, nós temos quase 300 mil pessoas que estão afastadas do seu trabalho por causa de problemas como crises de pânico, burnout ou até mesmo traumas. Sim, a pessoa não consegue mais abrir um computador para trabalhar, porque a empresa deu a ela um presente maravilhoso que foi um trauma para a vida inteira. E caso você não tenha entendido no que isso significa financeiramente, sustentar as pessoas que foram vítimas dessa carga abusiva. O que aqui a gente está falando mais de 100 bilhões de reais que nós poderíamos não ter que gastar, simplesmente se a gente começasse a melhorar o ambiente de trabalho e diminuir as horas exaustivas dele. E só para você ter uma ideia, as empresas não pagam INSS, tá? Quem sustenta é a gente. É o governo que paga esse benefício, não a empresa que ele trabalhava. Então assim, você acha mesmo que não é possível ou viável? Mas agora eu quero falar do grande elefante branco também que está nessa coisa que eu tô vendo muita gente que é, assim, sabe aquele nível, assim, de ignorância e falta de informação? Que ela fala da escala 7x7 é uma escala ininterrupta? Essas pessoas também estão falando sobre como que isso vai acontecer do dia para a noite. Vamos lá para uma aula bem básica. Nenhuma mudança estrutural, seja ela feita por uma empresa privada, pelo governo, por uma entidade religiosa, não importa qual seja essa organização, ela nunca vai ser imediata. Essa implementação vai ser algo que vai durar por anos. Inclusive, se você lesse o projeto, você saberia que tem um tempo de adaptação. Porque, obviamente, nenhuma lei vai conseguir fazer com que o país inteiro consiga fazer uma mudança tão grande, sei lá, em uma semana, sabe? Você tem uma ideia, levam-se anos. A primeira vez que a escala de trabalho 4x3, que já era para acabar com a escala 6x1, foi colocada para ser votada, foi lá em 2019. E ela já previa um tempo de adaptação das empresas de 10 anos. O que, convenhamos, é tempo mais do que suficiente para que as empresas consigam aumentar a sua produtividade e conseguir, assim, manter o desemprego. Isso porque, caso você não saiba, cada vez mais nós vamos ter mais desemprego, porque cada vez menos nós vamos precisar de um trabalho humano para coisas serem feitas. Antes você precisava de muita gente escrevendo. Hoje, você tem um chat GPT que trabalha por 500 pessoas, a 1/3 do preço. Antes você precisava de 20 a cada 100 pessoas para produzir comida para toda a sociedade. Hoje, menos de 1% da população brasileira trabalha produzindo comida. E nós não alimentamos só o Brasil, nós alimentamos mais de 2 bilhões de pessoas. Cada vez mais vai se precisar de menos trabalho humano. E só existe duas opções para que a gente consiga manter a sociedade funcionando no capitalismo. A primeira, que é o que está em jogo agora, é a diminuição da carga horária de trabalho, para que assim sempre tenha a demanda por emprego. Já a segunda é a renda universal básica, que muita gente fala que é muito boa por aí. Mas a verdade é que essa renda universal básica sempre vai te colocar e nivelar para o mais baixo possível. Ela nunca vai ser uma solução. E se você está pensando que você vai ficar sem emprego se isso passar, eu tenho uma notícia muito pior para você. Até pessoas de direita já estão vendo que se não fizerem nada, você vai ficar sem emprego daqui 10 anos. E isso não é uma profecia. Isso é simplesmente como está funcionando o mercado hoje em dia com as novas tecnologias. Então, se você aí tá falando que não quer, ou porque a esquerda colocou, ou porque a Erika Hilton é trans, meu Deus, imagina uma trans no Senado. Pensa um pouco em você. Sério, pensa um pouco em você. Você tá disposto a ter um lado ideológico às custas de que talvez você não consiga trabalho para se sustentar daqui a 10 anos, e que talvez daqui a 20 anos tenha que ser feita essa renda básica universal, em que 70, 90, às vezes até 95% das pessoas só vai conseguir ter ela como renda, e que ela vai ser um salário mínimo, ou pior, até menos que um salário mínimo, porque essa é a proposta? Você tá disposto mesmo a passar fome no futuro por ideologia hoje em dia?